Pessoal, eu sei que neuroanatomia é um bicho de sete cabeças quando você começa na faculdade de medicina e hoje eu vou desmistificar para você os lobos cerebrais e principalmente como é que funciona a função de cada um. E aí sim, depois da aula de hoje, você vai conseguir ir melhor na sua prova de neuroanatomia e até mesmo na prova prática, porque quando você aprende a função, você consegue ali decorar mais ou menos onde é que é a localidade daquela estrutura. Fala pessoal, sejam oficialmente muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Clara Aragão, sou médica e o grande principal objetivo aqui do meu canal é te mostrar como é que você pode construir um currículo de destaque, mas também como você pode ir bem dentro da faculdade de medicina. Te passo aqui várias estratégias que eu utilizei quando eu estava logo no início da faculdade. E nessa série de aulas aqui que eu vou estar fazendo, estarei falando sobre a anatomia do corpo humano e incluindo dentro do corpo humano neuroanatomia. Então essa aqui faz parte de uma série de aulas que eu vou começar a fazer aqui para você. Peço que se você queira que eu aborde algum tema aqui sobre a anatomia humana, coloque aqui abaixo nos comentários que com certeza eu vou ter o maior prazer de trazer uma aula sobre esse assunto para você. Na aula de hoje eu vou falar sobre o cérebro, que é um dos principais órgãos do sistema nervoso central, juntamente com o tronco encefálico e a medula espinal. E ele é um dos órgãos mais complexos do nosso corpo humano, com muitas camadas e principalmente com diversos componentes, com funções diferentes, né? E os seus papéis, eles estão desempenhando quase todas as nossas funções do nosso corpo, inclusive os movimentos que eu estou fazendo aqui para dar essa aula para você, está sendo responsável por ele. E ele é dividido principalmente em dois grandes hemisférios. Nós temos o hemisfério direito, nós temos o hemisfério esquerdo. Embora você olhe para o cérebro e você imagine que ele ali é uma estrutura uniforme, certo? Ele pode ser dividido principalmente em áreas distintas e essa divisão que eu vou apresentar para vocês agora tem origem lá nas origens embriológicas, tanto da estrutura e a função que ela vai desempenhar. Eu vou explicar para você. Por exemplo, existe uma área que vai ser desempenhada pela visão. Existe outra área que vai ficar responsável pela motricidade, pelo controle voluntário. Cada hemisfério do cérebro é composto pelo córtex cerebral, certo? E por várias estruturas que se encontram profundamente a esse córtex. E também nós vamos chamar de estruturas subcorticais. Então, vamos aprender mais uma vez, olhando aqui para você, nós temos o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito, ambos são divididos por essa fissura longitudinal, tá bom? Bom, nós vamos ter aí a principal divisão do córtex cerebral em 5 lobos, 6 lobos, dependendo do livro que você vai utilizar, tá? Nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo também occipital e nós temos a ínsula, que é um lobo que fica aqui escondidinho. Quando você abre aqui a fissura de Sylvius, você consegue ver, existe uma fissura que separa aqui o lobo parietal do lobo temporal, e aí você consegue visualizar essa fissura aqui, você consegue visualizar a ínsula, tá bom? Então vamos começar falando aqui da estrutura e de que cada lobo aqui ele é responsável. É muito interessante mencionar um ponto para vocês, tá, pessoal? Que o médico ele precisa saber essa localização. Por quê? Porque o paciente, quando ele tiver um AVC, principalmente ele vai apresentar para você uma clínica. E uma vez que ele apresentar para você aquela clínica, você consegue inclusive saber mais ou menos qual foi a artéria acometida que levou aquele acidente vascular encefálico isquêmico. Então, baseado em você entender aqui o que eu vou passar na aula de hoje para você, a função de cada lobo, você consegue entender a clínica do seu paciente, e principalmente isso aqui cai muito nas provas da faculdade de medicina. Vai cobrar principalmente a artéria acometida, principalmente baseado na clínica do seu paciente. Mas bora entender primeiro o básico no caso aqui dos lobos. Vamos começar falando do lobo frontal, certo? Ele corresponde justamente a essa região aqui anterior e ao osso frontal. Ele fica tanto anterior, aqui anterior ou superior ao lobo temporal, e ele fica anterior também ao lobo parietal. O que divide essa parte do lobo frontal do lobo temporal é a fissura de Sylvius, que é essa região aqui, tá bom? Qual é a função desse lobo? Primeiro, controle do movimento voluntário. Ele está envolvido na atenção, na memória, também no nosso planejamento, raciocínio e na nossa fala. Esse córtex aqui, esse lobo frontal, ele tem no giro pré-central, certo? Do lobo frontal. Então, ele vai corresponder ao córtex motor, ou seja, eu estou aqui fazendo vários movimentos para você. Por quê? Porque eu estou voluntariamente gerando esses membros, gerando esse movimento lá no meu córtex motor, que fica localizado no giro pré-central do lobo frontal. Aqui, pessoal, nessa parte B aqui.
Tá vendo? Então, é interessante mencionar para vocês que, caso eu tenha, tá, um AVC, e esse AVC ele vai chegar a atingir esta região desse giro, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma paralisia. Então lembra que um dos sinais do AVC é você ficar com metade da face paralisada? Justamente. Por quê? Porque ele afetou essa região aqui do giro pré-frontal. Vamos falar aqui agora de um outro lobo. Vamos falar agora do lobo parietal. O lobo parietal, ele corresponde, né, localização ao osso parietal e ele está superior ao lobo occipital. E veja só, o que é que eu vou encontrar e qual é a função do lobo parietal? Ele vai integrar principalmente os estímulos proprioceptivos e mecanosceptivos. Então, se eu consigo saber aonde eu estou e eu consigo sentir o tato aqui da minha mão, é lá no meu lobo parietal, tá? E também no lobo parietal, ele é responsável pelo processamento da linguagem. Vamos falar aqui do lobo temporal. Então, o lobo temporal, ele corresponde ao osso temporal também, certo? E ele vai ser dividido no lobo frontal e parietal pela fissura de Sylvius, certo? Pontos importantes aqui, qual é a função desse lobo? Ele vai decodificar os sinais. Então, os sinais eles são enviados para o lobo temporal. Ele vai acessar a nossa memória e ele vai processar. E também é aqui no lobo temporal que você faz a compreensão da linguagem. Então, nós temos estímulos visuais aferentes. Então, tem um nervo oftálmico. O nervo oftálmico irá enviar estímulos aferentes para aqui o lobo occipital. O que é que vai acontecer? Eu irei receber a imagem e eu vou processar e entender os significados daquela imagem no lobo temporal. Agora vamos entender aqui o lobo occipital que eu já adiantei para você para poder explicar. Você vai ter o lobo occipital, que é esse lobo aqui posterior, certo? Esta região. E qual é a principal função? Ele é o centro de processamento visual. Então, se eu tenho um AVC e esse AVC ele afeta o suprimento vascular desta região, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar cego, certo? Eu vou realmente ter ali uma amaurose. Então, afetou essa região, eu vou lembrar que aqui é o centro de processamento da visão. Claro, aí você falou da ínsula. Então, a ínsula, ela é profunda, certo? Ela fica tanto na junção do lobo frontal, quanto do parietal e temporal. Então, quando eu abrir a fissura dos cílios, eu enxergo ali a minha ínsula. A principal função dessa região cerebral é o processamento e integração das sensações gustatórias, da sensação visceral, da sensação de dor e também das funções vestibulares, ou seja, a função vestibular, nós temos o nervo vestíbulo coclear, e dessas funções já são processadas aí nessa região central, tá? Então aqui o pessoal costuma dizer que a ínsula é o lugar das emoções. Não necessariamente, mas ele está ligado sim à função tanto gustatória e às sensações viscerais e dolorosas, tá bom? Observando os lobos cerebrais que você consegue ter uma noção, pessoal, geral de como o cérebro ele vai funcionar e de principalmente no futuro como é que clinicamente o seu paciente ele irá apresentar. Então existem situações clínicas em que, por exemplo, ele irá afetar, como eu mostrei para você ali, o córtex motor. Uma vez que ele afetou o córtex motor, você vai ter aí clinicamente uma paralisia. Quando você observar que o seu paciente ele começou um quadro de confusão mental, primariamente, ele pode ter afetado mais a região frontal. Então, é legal você ir aprendendo essa parte da anatomia, óbvio, na faculdade de medicina você vai ser cobrado, mas sempre correlacionar com a clínica, porque a partir disso você consegue realmente aprender e fixar os conhecimentos e também se formar um médico que vai atender seus pacientes muito bem, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você quer que eu traga sobre outros assuntos, comenta aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer de apresentar para você, tá bom? Então, ó, cheiro no teu coração e eu te vejo na nossa próxima aula.